A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar continuidade agora ao capítulo 1 da nossa sequência do livro de Jó. Jó como você nunca viu. Então, conteúdo de milhões, conteúdo de ouro, acadêmico, profundo, que custaria aí, mas disponível para você aqui. Então, o que você pode fazer ao receber esse conteúdo é curtir, deixar um comentário para que a gente possa engrandecer e agregar cada vez mais aí ao nosso conteúdo. O cenário é simples, mas o que tem que ser importante e profundo é o conteúdo. Então eu vou estar usando aqui ao meio da revista aí corrigida que eu ganhei, ali em Brejetuba. E vamos estar, como sempre, lidando com a nossa maravilhosa, aqui ó, Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Então a gente vai estar caminhando essas versões, ok? Tivemos o primeiro vídeo, a cunho de introdução, sobre o autor incerto, mas um judeu, e considerações preliminares, históricas, tempo, e quero dizer para vocês que esse capítulo 1 ele é poderosíssimo e o mais importante para a gente entender o que será dali para frente, porque a gente vai entrar na mente de Jó, a gente vai entrar no pensamento de Jó, porque a partir do capítulo 1 é o ponto fundamental para a gente entender como que Jó vai pensar até o final. Não é o que você pensa, não é o que você acha, mas é o que Jó pensa e o que Jó acha. Já falei no primeiro vídeo, Aqui não é uma hermenêutica aplicada, aqui não é uma pregação, é um estudo. Então não me interessa como isso será aplicado na tua vida. O que nos interessa é a exegese, não exegese, não é acrescentar o que o texto não diz, é a exegese, e sim entender todo o pensamento, do autor por trás desta fantástica história. Vamos lá, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é este início: íntegro, sincero e desvia-se do mal, temente a Deus, que quer dizer que é coerente, íntegro, sincero, Já ouvimos algumas explicações de sincero, ou seja, sincera, transparente, mas sincero, íntegro. A palavra íntegro é que você seja coerente no que você pensa com aquilo que você diz, ou seja, que as suas palavras, que o seu comportamento seja tão íntegro quanto aquilo que você pensa. Então, coerente é entre o que eu penso e o que eu faço. Tem que ser coerente, não disfarçado, não disfarçando o que pensa ou o que sente. Então o Jó, ele é, como que a gente pode dizer assim, de uma maneira bem simples, como uma criança sem máscaras, Uma pessoa
sincera no que pensa, no que fala, no que transparece, no que sente. Então vamos lá, até aí deu para entender, né? Tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa, né? A cunha de introdução. Vamos lá. Agora eu vou dar continuidade na Bíblia de Jerusalém. Vamos lá. Versículo 2. Nasceram 3 filhas. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e servos em grande número. Era, pois, Jó rico em todo o Oriente. O que já tem de interessante pra gente aqui? A gematria, a numerologia judaica, né? Os números aqui, todos eles vão trazer um significado. 3 filhas, 7 filhos, 500 juntas. Então 3, 7, 5. Junta 3 com 7 é 10. Tudo isso ele tem uma numerologia, um sentido que eu vou estar aqui passando para vocês, que não é nada difícil de encontrar. Não é nada difícil de encontrar. Entendi. A gente grava, não tem dificuldade de ficar olhando aqui, mas ó. Gematria, numerologia. 7, a gente já sabe, né? O número da perfeição, né? Mais 7 7 filhos, número sagrado da perfeição. No Apocalipse a gente vai encontrar 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas, 7 selos, 7 candelabros, 7 trombetas. Então o número 7, ele é simbólico, ok? 3 filhas, 3 simboliza família, né? Marido, esposa, filho, família, né? Número 3 simboliza família. Logo depois a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então também é símbolo do amor, da paternidade. Então temos aí 5, 500, né? Então o número 5 também é o número do próprio homem. Eu já ouvi dizer, o número do homem é 6. Não é verdade, né? O homem aqui, a humanidade aqui é 5. 6, a gente vai ver, é outra coisa, né? 6, 666. Não tem a ver com homem, tem a ver com o maligno, né? Então o 5, o número do próprio homem, 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés, né? 5, 5, 10, que vai dar o símbolo da inteireza humana, né? Então 5 é símbolo do homem, do ser humano, e 10 o símbolo da inteireza humana. 10 mandamentos, a gente vai ver ali, 10 chifres, né? Então esse 10 vai estar atrelado à totalidade do poder humano. 10 chifres, 10 isso, 10 aquilo, a totalidade do poder humano. Ok? Então vamos aqui dar continuidade. Por que é importante? Porque não existe nada sem sentido, né? Até o fato de ser 3 filhas e 7 filhos, toda a numerologia ela tem o seu sentido. Vamos aqui. Seus filhos costumavam a dar banquetes, celebrar banquetes, um dia na casa de um e outro na casa de outro. Conviviam com suas irmãs, convidavam as suas 3 irmãs para comer com eles. Okay. Terminado todos os dias de festa, Jó mandava chamá-los para purificar. De manhã cedo ele oferecia holocausto para cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido algum pecado maldizendo. Então Jó, ele tinha todo esse cuidado, toda essa proteção com a sua família. Já dá para ver traços da personalidade de Jó, esse temor de Deus, esse cuidado, né? Os seus filhos ali, né, estavam em festas, em reuniões familiares, e Jó, ele se preocupava religiosamente. Se eles maldisseram, cometeram alguma blasfêmia, falaram alguma coisa, Jó sacrificava para si e para os seus filhos, né? Depois a gente vai entender que lá na frente, né,
que cada um dará conta de si mesmo. Isso de sacrificar por outrem não salvou os filhos de Jó de nada. Até porque essa aplicação que eu estou falando, ela é póstuma. A gente vai tentar o tempo todo não fugir da forma com que Jó pensa, né? Então, no pensamento de Jó, ele já fazia sacrifícios para si e para os seus filhos. Uma coisa importante nesse maldizendo, olha só, o hebraico traz bendizendo. Então esse maldizendo vai estar lá como bendizendo. Mas por quê? Logo você vai entender, ó. Bendizendo, da mesma forma que o verbo original maldizer e blasfemar foi assim substituído para evitar a presença do termo pejorativo ao lado do nome de Deus. Então isso aqui é importante a gente entender, que Jó sacrificou porque vai que os filhos dele maldisse, mas essa palavra que maldisse nos originais vai estar bendisse. Por quê? Porque eles não aceitavam escrever uma palavra pejorativa como essa do lado do nome do Eterno. Então, sempre com uma observação, né? Bendisse. Observação, na verdade, maldizendo. A mesma declaração a gente vai encontrar na mulher de Jó, né? Amaldiçoai o teu Deus e morre. No original vai estar abençoa o teu Deus e morre. Por que abençoa o teu Deus e morre? Pelo mesmo princípio, não vamos escrever uma palavra maldição atrelado do lado do nome do Eterno, só que com uma observação. Ela quis dizer amaldiçoe o seu Deus e morre. Ok. O número 6 é o número de Satanás, né? Do Ra-Satã. Na verdade, eles chamam H-A-Satã, Ra-Satã. Se a gente for ver, ali tem 6, né? 6 sílabas e vogais. 3 vogais e 3 consoantes. Então vamos lá. Versículo 6. Eu acho que a gente vai acabar tomando um tempinho aqui nesse versículo 6. Ó. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahvé, entre eles veio também Satã. Eu já ouvi até uma mensagem, né, de um pregador muito conhecido. Satanás não veio se apresentar na presença de Deus porque ele foi lançado e não pode mais voltar, então ele se apresentou em um espaço qualquer. Nananina não. Nesse período aqui a gente vai entender. Talvez isso aqui seja o mais complexo. Mas conteúdo de milhões. Já tem até um outro vídeo aí no canal, procure esse vídeo aí no canal, quem é Satanás, quem é Lucifer. Mas pra gente não se perder no pensamento de Jó, né, Ra-Satã na cultura judaica ali não tem nada a ver com o ser caído de Isaías 14 ou Ezequiel 28, não tem nada a ver. Satã ali a gente vai entender, a gente vai tomar um tempinho aqui para você que tá com a mente, né, evoluída lá para frente, e pra gente fixar aqui no que o autor estava pensando nesse tempo aqui tão antigo e tão arcaico. Então eu vou estar lendo aqui o comentário, né, da Bíblia de Jerusalém, no sentido de os filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui é bem entendido como os anjos. Então a gente vai ver que esse extrato fonte, essa linha de pensamento. Quando eu falo em extrato fonte, irmãos, eu estou falando do livro do Rudolf Bultmann, do comentário do Antigo Testamento, ok? Então ali, é só você pesquisar ali, os extratos fontes são a teoria da linha de pensamento de como foi formado o Pentateuco. E como eu expliquei no vídeo anterior, a divergência de pensamento, né? Se esse pensamento mais antigo já vista
ele é o mesmo pensamento dos fariseus que creem em anjos. A gente sabe que há um conflito, né, que os saduceus, eles não veem por essa ótica. Então, ó, Deus recebe ou dá audiências em dias determinados, como faz um monarca sobre a expressão filhos de Deus, né? Trata-se de seres superiores ao homem e que constitui a corte de Yahvé, o seu conselho. Identificam-se com os anjos na Septuaginta, né? Na versão, né, dos 70 anciões lá pós-exílio, né? Que se reuniram para traduzir, para que não se perdesse a história do seu povo. Entre eles veio Satã ou Satanás. Então olha só, vamos lá. Precedido pelo artigo, o termo não é um nome próprio, né? Satã não é um nome próprio de um personagem, mas a função de um personagem. Ele só se tornará um personagem póstumo lá pra frente. Se a gente pregar primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a gente vai ouvir dizer que Satã incitou Davi a fazer um censo. Deus reprova e pune, né? O mesmo em 2 Samuel 19 vai dizer que Deus incitou Davi. Vamos ver se eu pego o texto ali rapidinho para você. Vamos lá, 1 Crônicas 21. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento. 2 Samuel 24 diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Então em Crônicas a gente vê Satanás incitando Davi, e em Samuel, na mesma passagem, a gente vê Deus em sua ira incitando Davi, né? Então eu até brinco, quer saber se a pessoa é um teólogo, é a pessoa que já entendeu como que mata essa charada. Eu dou uma medida, né, se o cara tem conhecimento mesmo, quando o cara disseca esse pensamento, entendeu? Então, se no mesmo texto Deus incitou Davi e no outro texto quem incitou não foi Deus nem o diabo, aí fica a pergunta: ora, a Bíblia se contradizeu? Foi o diabo ou foi Deus? Nenhuma coisa nem outra, é tradição, né? Uma tradição, eles colocam que foi Deus, em outra tradição eles vão dizer não pode ser Deus, quem tem que fazer esse tipo de coisa é o diabo. O mesmo pensamento que eu falei para vocês: para Jó o bem e o mal vem de Deus, e lá na frente póstumo, não, o mal não pode vir de Deus, só tem que vir de um ser à parte. Então Crônicas e Samuel são extratos fontes de uma linha de pensamento sacerdotal e de uma linha de pensamento javista, que Deus incita, e no outro que Satanás incita. Tem que ficar claro, se a gente não entender quem é a pessoa do inimigo, quem é Satã aqui, a gente não, você perdeu todo o livro de Jó. Se a gente não entender quem é essa personagem aqui, a gente não vai entender o livro de Jó. Então vamos lá. Então, concluindo o comentário aqui, ó, o acusador, mas aqui o seu papel é antes de espião. É um personagem equívoco, distinto dos filhos de Deus, cética em relação ao homem, desejosa em encontrar nele alguma culpa
capaz de desencadear sobre ele, em todas as suas espécies, desgraças e até de arrastá-lo para o mal, se não é deliberadamente hostil a Deus. Dúvida do êxito de sua obra na criação do homem, para além de um Satã cínico, a ironia fria e malévola, delineia a imagem de um ser pessimista que hostiliza o homem por ter motivos para o invejá-lo. O texto, porém, não insiste nas razões da sua atitude. Então, o texto não insiste nas razões da atitude desse personagem, mas a gente tem que entender que Satã, no livro de Jó, ele é um funcionário, ele é um operário, ele trabalha para o Senhor. Ele é, se a gente pudesse dar um termo pejorativo, ele é um obreiro, ele é alguém que tem uma função, né? Não é um nome, não é um título. Satã é o nome da sua função. Vamos deixar isso claro. Então, só concluindo o que já tem em outros vídeos aí, Satã aqui não é um ser caído. Não é um ser caído. Satã é o anjo com a função de acusar e provar os homens. Esse é o trabalho dele. Apesar que alguns crentes gostam de trabalhar junto com ele nesse sentido, né? Então, o diabo no grego é o que a gente, o cristão, ele assimila ao Satã do antigo. Só que para o judeu, o que seria o personagem que mais se assemelharia com Satã é chamado de Samael. Vamos supor assim, o diabo para ele seria um Samael, que é justamente no seu nome, né, amargura de Deus, veneno de Deus, o anjo que promove e que o anjo que promove, fez rebelião e que se deitou com Lilith. Então esse na cultura judaica seria Samael. Então a gente acaba misturando as bolas, colocando o diabo, Satã, na função até às vezes de outros seres, né, judaicos. Na Cabala era um dos 7 anjos que estava diante de Deus, ou conhecido também como anjo da morte, ou chefe do 5º céu, patrono do Império Romano. E já no livro de Enoque, o anjo que promove a tal da rebelião, eles chamam de Samiasa. Samiasa é o anjo que se rebelou com mais 200 anjos que cederam à luxúria e às filhas dos homens, ali em Gênesis capítulo 6, onde eles atrelam ali que seriam anjos ao invés de seres humanos, que aí descendeu os espíritos malignos ou os demônios, então chefe de vigilante dos homens. Aí o tal do Lúcifer não existe, Lúcifer não existe. Lúcifer nem nome de anjo não é. Já tem uma explicação aí no canal, de quem é Lúcifer. E vai lá, porque se eu falar aqui só vou tomar tempo. Então tá aí Samael, Samiasa. Eles carregam muito mais características do Satanás que a gente concluiu do que o próprio Satanás. Porque a função aqui em Jó é de um ser que trabalha para. E a função dele é essa que ele está fazendo com Jó. É por isso que ele se apresenta numa audiência com Deus. E agora a gente vai entrar no diálogo. Vistes o meu servo Jó? Olha só uma coisa interessante que está em Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal,
e a ninguém tenta. Tá entendendo? Esse é um pensamento póstumo, né? Mas aqui já está a função também do livro de Jó. Só que no pensamento de Jó, né, tudo que está acontecendo, ele não consegue ter essa dimensão no mundo espiritual. Mas a gente vê ele no pensamento de Tiago, bem atrelado a Jó. Então, não é Deus que tenta. Deus não tenta ninguém, de ninguém ele é tentado. Entendeu? Vamos concluir. Temos que tomar um tempo que se a gente não entender o papel de Satanás aqui, todo o livro de Jó você não avança. O novo comentário da Bíblia diz: o papel de Satanás na terra, referente ao livro de Jó, é de um inspetor de Deus junto aos homens. Só um momento. No céu, o adversário dos homens junto ao... Na terra, ele é um inspetor de Deus junto aos homens. No céu, ele é o adversário dos homens junto a Deus. Livro de Tiago 1:3. Epístola de Tiago. É um agente divino cujo dever é prestar a mais rigorosa atenção à virtude e o vício dos homens. Para Satã, a fidelidade de Jó está nas bênçãos de Deus. Salmo 149, versículo 4. Então, para Satanás, a fidelidade de Jó tem a ver com as bênçãos de Deus. Por acaso serve Jó a ti debalde? Ou seja, serviria Jó ao Senhor se ele não fosse cercado de todas as bênçãos que você derramou sobre a vida dele? Então, para Satã, ele vai ali se apresentar, acusar Jó, dizendo que Jó só serve a Deus por causa de, né? E não por causa da sua fidelidade e da sua fé, né? Então, prosperidade é o elemento. Prosperidade não é o elemento que acrescenta a fé de Jó, mas a própria raiz dessa fé. Então é isso que Satanás ele está querendo provar, que a prosperidade não é o elemento que acrescenta a fé de Jó. Ou seja, ele não é próspero porque tem fé, ele não é próspero porque crê em ti, mas a raiz da sua própria fé. Ou seja, Jó quer convencer a Deus que ele só é o que é por causa de tudo aquilo que ele está recebendo. Isso sim é que daria uma boa aplicação numa pregação, né? Que não é o nosso caso. O nosso caso é só explicar o livro. Mas, né, se Satanás pegasse essa função e viesse para cima de nós, vai lá, toca em fulano e vê se ele é crente mesmo ou se ele só é crente por causa de. Mas Satanás já tem provado isso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas só é crente e só serve a Deus ou só tem fé em Deus por causa de, né? Por quê? Por causa de menos do que isso já temos aí uma chuva de desviados, uma chuva de destemplados, uma chuva de... Como é que se diz, né? Desviado, destemplado, desigrejado. Então, ai, perdi um parente meu, Deus não é comigo. Ah, Deus não existe porque eu me dei mal. Ah, meu Deus do céu, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Vou chutar o balde, vou deixar de ser crente, vou deixar de ser... É isso, essa é a função de Satanás. Ele conseguiu com você, porque você saiu, você meteu o pé e você provou que Satanás tem toda a razão. Satanás tem toda a razão. Ele só não conseguiu provar isso com Jó, mas com você e com muitos de vocês, ele já provou que ele tem razão. Você que abandonou a causa por causa de, ou por falta de, né? Ou eu não fui abençoado, ou eu não prosperei, ou eu tô doente,
Ó, meu filho morreu, minha filha morreu, não sei quem morreu, vou largar tudo. Parabéns para Satanás, porque ele conseguiu cumprir a função dele e provar para Deus que você é um Zé Bostinha. Só não conseguiu fazer isso com Jó, né? Então a função, o trabalho dele é esse, e ele trabalha bem e muito bem. O vídeo ficou um pouco longo, mas é muito importante a gente entender essa função bem mastigadinho. Aí nos comentários aí, qualquer coisa a gente fala, vai lá no vídeo, né, anterior a esse, que tem também sobre isso. Então, só concluindo, de onde vens? Né? O Senhor perguntou a Satã: de onde vens? E venho de dar uma volta, um giro pela terra, andando a esmo. Respondeu Satã, e o Senhor disse: reparaste tu no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu a Yahvé, ao Senhor: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantastes um muro de proteção ao seu redor, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste as obras de sua mão e os seus rebanhos cobrem toda a região? Mas estende a tua mão e toca nos seus bens, e te garanto que te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse: pois bem, tudo o que ele possui estará em teu poder, mas não estenda a mão contra ele. E saiu Satã da presença do Senhor. Então ele saiu para fazer, ele saiu para trabalhar, ele saiu para agir, ele já saiu com a permissão, né? E aí, irmãos, toda essa história tá aí, né? Não precisa, né, caiu fogo do céu e queimou. Deixa eu ver aqui algumas outras. Esse fogo do céu é um raio. Esse fogo do céu é um raio. Caiu fogo do céu e destruiu os camelos, os rebanhos. Tudo isso aí você lê, tá tranquilo, não tem nada de extraordinário. É só a consequência. Quando um furacão se levantou pelas bandas do deserto, só eu escapei para te trazer a notícia. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. Por muito menos tem crente que, se pisar na pedra e tropeçar, ele já maldiz Deus e o mundo. Então a ideia é que em nada disso Jó maldisse. Jó não soltou nenhuma palavra torpe. Jó não verbalizou nenhuma palavra ofensiva contra Deus acerca da sua situação deplorável atual. Lembrando que na mente de Jó, que toda a sua bênção e a sua prosperidade vem de Deus, e agora todas essas calamidades, Jó vai começar a pensar, é isso que a gente tem que entender, Jó vai começar a pensar, a duvidar de si, a tentar imaginar em que momento aconteceu alguma coisa, porque aquele que lhe deu agora está lhe tomando, está lhe privando, está contra. A gente vai ver mais para frente que Jó vai pensar: Deus se levantou contra aquele que ele um dia foi a favor, né? Então
Então é isso aí, meus irmãos. Fique preparado para o capítulo 2 e vamos navegar no profundo da história de Jó, dos seus 3 amigos, de como o trabalho de Satã vai continuar na personagem dos amigos de Jó. E vamos navegar nessa poesia que é esse livro tão cheio de lições, que tão influenciou, né, porque o justo sofre, né, na cultura judaica e nas nossas vidas. Então curta, comenta, tire suas dúvidas e vem comigo para o próximo vídeo.